Olá, eu sou Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que faz parte da vida de cada um de nós. Cada um tem o seu e leva consigo aonde quer que vá. Estamos falando dos celulares e hoje vamos fazer uma rápida analogia do celular para o smartphone. Se você está curioso, então deixa o like no canal, se não é inscrito, inscreva-se e vem comigo. Os celulares vieram para facilitar e muito a nossa vida, porque antigamente o telefone em si, o fixo, ele já existia há muito tempo antes, desde o final ali dos anos 1800. Só que ele não atendia a todas as necessidades, porque, por exemplo, você tinha que ficar em casa esperando receber a sua ligação. Se você saísse e a outra pessoa ligasse para você, não havia muito o que fazer. Também não havia caixa postal naquela época. Tudo era muito rígido, tudo era muito bruto. Sem falar que a disponibilidade da rede naquela época era para apenas poucas ligações. Então por isso que constantemente haviam interferências, ou seja, uma ligação entrando, cruzando com outra linha. E com certeza você já deve ter tido uma experiência assim. Até mesmo no tempo do celular isso já acontecia. Mas as redes foram se aperfeiçoando, melhorando, e hoje em dia com os smartphones isso nem acontece mais. Daí você se pergunta, celulares são coisas recentes, não devem ter tanto tempo assim. Mas eles surgiram muito antes do que você imagina no século XX. A ideia, o debate em si, sobre um telefone sem fio, ele existia desde os anos 40, onde as pessoas ali elas pensavam um jeito de desenvolver um meio das pessoas comunicarem e transmitirem a sua voz a longas distâncias, sem ter o rádio, que isso já existia. Então, elas tinham as ideias, só que a tecnologia da época não ajudava. Isso só foi acontecer por volta de 1950, quando eles conseguiram fazer um transmissor assim. Ele era enorme, pesava cerca de 40 quilos e era usado em porta-malas de aviões, para fins militares. Agora, um telefone mesmo, ele veio surgir a partir da necessidade dos policiais americanos de se comunicarem uns com os outros sem precisarem ter que encostar uma viatura na outra para trocarem informações e também sem dependerem do rádio da central. Então, para isso, a empresa Motorola ela desenvolveu um aparelho para eles, onde a unidade transmissora ela ficava dentro da viatura e o microfone ficava no ombro dos policiais. Dos anos 40 aos anos 70, muitas empresas elas faziam testes, tentavam chegar primeiro a esse produto final. E a que conseguiu foi a Motorola. Em 1973, ela desenvolveu um protótipo que ele era capaz de fazer chamadas sem fio. Em 1973, ele era um aparelho gigantesco de cerca de 30 centímetros de tamanho, era maior que a cabeça da pessoa que estava usando e pesava 1 quilo. Ou seja, a pessoa teria sérios problemas ali na cervical, na coluna, no pescoço, né? Fazendo ligações. Em 77, esses aparelhos ganharam o nome de celulares e isso teve a ver com a área de cobertura das antenas, aquelas torres que emitem os sinais, onde elas são subdivididas em quadrantes hexagonais e cada um é chamado de célula, daí esses aparelhos ganharam o nome de celular. E o estranho de tudo isso foi que apenas uma década depois que o primeiro celular comercial ele foi lançado, talvez que eles estivessem testando, aprimorando as redes, ali aquelas faixas de sinal que nem o rádio nem a TV utilizavam. E quando estava tudo certo, eles começaram a disponibilizar para o público. Só que nesses anos aí, 70 e 80, as pessoas tinham que pagar algo em torno de 20 mil dólares para entrarem no sistema de telefonia, para poderem mesmo realizar chamadas com seus celulares. Então não era nada fácil. Nos anos 90, os celulares já estavam bastante populares em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E juntamente com eles, já em sua segunda geração, a geração 2G, com eles vieram novas tecnologias e algumas aparelhagens por fora surgiram acompanhando ali as tendências dos celulares, como por exemplo, em 1992 surgiu o SMS, que eram as mensagens de texto. E com eles um aparelho era o pager, se tornou bastante famoso, bastante utilizado, principalmente na área médica, onde os médicos eles trocavam, puxavam o pager ali do bolso, um aparelho pequenininho, portátil, rapidinho, digitavam a mensagem e enviavam uns para os outros. Eles eram super limitados, as mensagens só podiam ter poucos caracteres, não haviam acentuações nem caracteres especiais, mas isso atendia a necessidade da época, né? Após isso, o SMS, os celulares eles eram em preto e branco, as pessoas já estavam querendo algo melhor e aí fizeram alguns celulares com escalas de cinza que davam a noção do contraste das cores, só que isso também não teve muita aceitação. E aí, depois de alguns estudos, foram feitos os primeiros aparelhos a cores. E isso foi um grande boom na época, fez uma revolução tremenda, uma grande diferença ali nos aparelhos.
Agora, algo que também revolucionou no mercado de telefonia de celulares foi a introdução dos aparelhos reprodutores de MP3, o formato mais famoso de músicas do mundo. Isso porque os celulares tinham uma memória muito pequena e as pessoas elas tinham que ter um aparelho mesmo, MP3, que era um dispositivozinho pequeno, tinha uma única tecla central e uma capacidade de memória enorme, que armazenava apenas músicas e vídeos. Agora os celulares já tinham isso integrado e eles podiam também ter a capacidade de ter a memória expansível por meio de cartões de memória. E em poucos anos entrou em desuso os aparelhos de MP3, porque agora todos os celulares já saíam de fábrica com o MP3 embutido. E claro que nos anos 90 o acesso à internet de celulares era extremamente limitado e muitos deles nem havia, apenas por meio do portal WAP das operadoras, que era super resumido e limitado. Mas dos anos 2000 para frente, os celulares eles já conseguiam navegar na internet, mesmo que a passos lentos e uma versão resumida e básica da internet em si. Essa conexão só veio ficar boa mesmo com o surgimento da terceira geração, que foi a geração 3G, que nela o acesso era rápido, a internet era banda larga e era exatamente da mesma forma como feito nos computadores. Também veio ali, juntamente naquela época, os sistemas de celulares, como o Android, por exemplo, que ele é uma versão do Linux que é pertencente à Google. E com a chegada de celulares com telas coloridas, surgiu uma melhora da SMS, que foi o MMS, que eram as mensagens multimídia, que agora era possível você enviar imagens e vídeos para outras pessoas. Era quase como mandar um e-mail. Também veio ali nos anos 2000 a tecnologia Bluetooth, que permitia trocas de arquivos de informações de um aparelho com outro, sem que se precisasse gastar crédito enviando ali via operadora para outra pessoa. Como já mencionado em outro vídeo aqui do canal, em 2001 já haviam celulares e marcas japonesas com câmeras embutidas. E outras fabricantes em 2002 começaram também a colocar suas câmeras ali nos aparelhos. Então, na febre dos anos 2000, o design passou a ser visto como algo fundamental. Houve uma tecnologia ali que surgiu no meio, entre os celulares e os smartphones, foram os Palm Tops, onde eles tinham telas touch, só que não eram muito bem calibradas, então você tocava e elas podiam acabar perdendo a sensibilidade e nada acontecendo. Por isso eles vinham com as canetinhas, que mais pareciam uns cotonetes especiais, tipo aqueles que mulher usa para maquiagem, que aí você ia apertando na tecla e a magia ia acontecendo. Em 2007 veio o primeiro iPhone e a partir disso os smartphones vieram para fazer toda a diferença, porque o smartphone ele tinha todas as funções de um celular, com funções a mais e também juntamente com as funções de um computador. Então ele internacionalizou tudo, englobou tudo ali em um único aparelho. E os celulares são algo que estão sempre melhorando, sempre se aperfeiçoando para se adequar às necessidades das pessoas que mudam dia após dia. E se você tem experiências com a tecnologia antiga, com o celular de antigamente, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar em suas redes para mostrar para seus amigos. E me segue, me acompanha aí nos outros vídeos que eu tenho pelo canal. Eu falo de diversos assuntos variados, tá bom? Beijinho, beijinho, um abraço e tchau!